Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube com cursos virtuais para você aprender Bíblia de verdade. Continuamos a nossa caminhada pelas leituras da liturgia dominical no nosso curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Se você está gostando deste curso, não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações e considere participar do nosso curso online toda semana, às terças-feiras à noite, a partir do mês de fevereiro. Aqui fazemos uma versão resumida do nosso estudo. Mas no nosso curso Liturgia da Palavra, você terá uma explicação mais longa e mais profunda, podendo inclusive interagir com os professores. Hoje nós vamos estudar o segundo domingo do tempo comum, mas antes é oportuno compreendermos como funciona a dinâmica das leituras no tempo comum. Com certeza você está pensando no ano litúrgico. Sim, o ano litúrgico é uma das balizas, um dos pontos de referência para a alternância das leituras ao longo dos domingos, mas não é o único critério. Há dois outros muito interessantes. O primeiro é a chamada leitura semicontínua, quando nós pegamos um livro, ou uma carta, um evangelho, e o lemos continuadamente, saltando um ou outro trecho, mas fazemos uma leitura, como o nome já diz, semicontínua. Outro critério é o princípio da composição harmônica. Aquilo que normalmente na nossa linguagem vulgar nós dizemos que a primeira leitura bate com o Evangelho, quer dizer, a primeira leitura está de alguma maneira ligada ao Evangelho. Vamos compreender isto de uma maneira mais clara. No tempo comum, o ponto de referência é sempre o Evangelho. Como você já sabe, nós temos o ciclo trienal. Ano A, principalmente o Evangelho de Mateus. Ano B, principalmente o Evangelho de Marcos. Ano C, principalmente o Evangelho de Lucas. 2025 é ano C. Leremos o Evangelho de Lucas. Pelo princípio da composição harmônica, a primeira leitura tirada do Antigo Testamento está ligada ao Evangelho. E também, pelo princípio da composição harmônica, o salmo de meditação ou salmo responsorial está ligado à primeira leitura. A epístola segue um caminho independente, porque nós a lemos de forma semicontínua. Viu só que coisa legal? Você já sabia disso? Já tinha esta informação? Deixe nos comentários deste vídeo o que você achou, se essa informação foi importante e se foi novidade. Mas hoje nós vamos estudar as leituras do segundo domingo do tempo comum, do dia 19 de janeiro. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías. O salmo responde à primeira leitura como Salmo 95. Depois iniciamos a leitura semicontínua de alguns capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas o Evangelho
será o de João. Embora este ano seja de Lucas, como falamos, em algumas ocasiões há intromissões do Evangelho de João e o segundo domingo do tempo comum é um desses casos. Vamos então ver um pouco sobre o trecho do Evangelho de hoje, tirado do quarto Evangelho, o Evangelho de João, e dois detalhes importantíssimos que devemos levar em consideração. No quarto Evangelho, o autor nunca usa a palavra milagre. Aquilo que os outros evangelistas chamariam de milagre, o autor do quarto Evangelho chama de sinal. Então, Jesus não realiza milagres, Jesus realiza sinais. Outro detalhe curioso, no Evangelho de João, a mãe de Jesus não tem nome. Nunca é usado o nome Maria para falar da mãe de Jesus. Quem não conhece o nome dos pais de Jesus por outras fontes e não leu nenhum dos outros evangelhos, não sabe como a mãe de Jesus se chama. O autor omite isso propositadamente, porque no quarto evangelho a mãe de Jesus é figura da igreja. Ou seja, quando o autor fala da mãe de Jesus, não quer que pensemos em Maria, quer que pensemos na igreja. Vamos então. As bodas de Caná, este episódio que nós lemos hoje, tem muitos detalhes. São muitos pontos teológicos de até uma boa profundidade. Mas, quando lemos o episódio de hoje, já estamos condicionados pela devoção mariana e ela pode atrapalhar. Então, eu peço que você faça um exercício mental e esqueça tudo o que você sabe sobre as bodas de Caná, principalmente com relação à figura da mãe de Jesus neste episódio. Porque a mãe de Jesus não é o personagem principal. O personagem principal é Jesus. E a palavra da mãe de Jesus, eles não têm vinho, é uma intercessão, como normalmente diz a devoção mariana, ou é uma constatação? Para entender isso, temos de ler o relato em outra perspectiva, não na perspectiva do milagre, mas na perspectiva do sinal. O sinal nos faz pensar. O milagre tem quase que finalidade em si mesmo. Então, vamos pensar o que significa este gesto de Jesus. As circunstâncias deste primeiro sinal, como nós sabemos, é uma festa de casamento. Na Bíblia, o casamento, o matrimônio, é uma metáfora para falar da aliança entre Javé e Israel. Lá no Antigo Testamento nós temos vários profetas que usam esta comparação. No trecho de hoje, nós vemos que Jesus foi convidado, mas a sua mãe já estava lá. O que significa isso? Jesus não pertence à antiga aliança. A mãe de Jesus pertence à antiga aliança. Ou seja, Jesus não pertence à aliança do judaísmo, mas a mãe de Jesus, que, como eu já falei, é a igreja primitiva, ou a parte da igreja que vem do judaísmo, pertence a esta antiga aliança. A frase, eles não têm mais vinho, ou eles não têm vinho, não é uma intercessão, mas uma constatação. O judaísmo oficial da época está esgotado. No tempo de Jesus, o judaísmo estava em confronto com o cristianismo e os cristãos chegam a uma constatação: não dá para continuar no judaísmo. Por isso, esta frase da mãe de Jesus aos servos, façam tudo o que ele disser, nos remete à antiga aliança, lá no Sinai. Lá no livro do Êxodo, 2 vezes o povo se compromete a
entrar a fazer aliança com Javé e dizem exatamente isto: faremos tudo o que o Senhor disser. Então agora a igreja está dizendo àqueles que estão no judaísmo para fazer uma aliança com Jesus: deixem a antiga aliança, entrem para a nova aliança. Isto tudo porque nós temos que entender o contexto do quarto evangelho. A igreja, ainda nascendo, estava em conflito com o judaísmo oficial daquele tempo. E o autor quer mostrar que a religião judaica daquele período caiu no formalismo, é uma mera repetição de ritos, mera repetição de devoções. Por isso, não traz vida, não traz alegria a ninguém, está sem vinho. É uma religião apenas de regras, de costumes, de devoções, de obrigações. O texto que nós lemos hoje demonstra isso de várias formas. Por exemplo, lá, a metáfora da festa de casamento. Uma festa de casamento que não tem vinho, ou seja, não tem alegria. Como nós já vimos, a metáfora da festa de casamento é uma linguagem figurada para falar da aliança entre Javé e Israel. Eles estão sem vinho, este casamento acabou, não traz mais alegria para ninguém. Também o fato de as talhas estarem vazias. O judaísmo está vazio. E depois colocam água, e só tem água. Quer dizer, não dá sabor, não dá alegria a ninguém. Somente com a ação de Jesus é que esta água se transforma em vinho. Ou seja, as bodas de Caná são um relato de sinal, não milagre, de sinal, conforme usa o evangelista, e é um relato cheio de símbolos. A mãe de Jesus é a igreja. As talhas que estão vazias e depois estão com água são o judaísmo oficial da época, que se tornou uma religião de ritos, obrigações e está vazia. Não pode dar alegria a ninguém. E qual a finalidade deste relato? Convidar os judeus a mudar de religião. Façam tudo o que ele vos disser. Em outras palavras, façam aliança com Jesus. Esta aliança com Jesus é a única que traz vinho, e vinho bom, vida, alegria, esperança, etc. O texto está dizendo que a nossa prática religiosa não pode se reduzir a ritos, imposições, medos, julgamentos. Deve ir além. Então, o que achou? Interessante, né? Como este evangelho é muito mais do que nós estamos acostumados a pensar. Mas vamos agora para a primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías. Aliás, é bom recordar que o livro do profeta Isaías foi escrito em mutirão. Foram vários profetas que ajudaram a escrever este livro. São vários profetas de várias épocas e nós sabemos o nome de um só, de Isaías. O trecho de hoje pertence à terceira parte do livro, que é o chamado terceiro Isaías ou trito Isaías. Por que isso é importante? Não é o Isaías de verdade que está escrevendo, é um profeta anônimo muito depois dele. Há quem diga até que não seja um autor só, que sejam vários autores que viveram no período do pós-exílio, após a volta da deportação para a Babilônia. Este profeta, ou estes profetas, têm uma pregação voltada para unificar os grupos e eliminar diferenças. Havia dois grandes grupos, aqueles que haviam sido deportados e voltavam para Jerusalém com dinheiro, e os que tinham ficado na terra, que estavam empobrecidos.
e entre esses dois grupos havia uma série de rivalidades. Então o profeta ou profetas quer unificar esses grupos porque entende o seguinte: não basta reconstruir a cidade, é necessário reconstruir a sociedade, superando, eliminando diferenças, rancores. É por isso que os capítulos 60 a 62, dos quais é tirada a leitura de hoje, falam da glória de Jerusalém. Se o povo não se converter, Jerusalém nunca será uma cidade de paz. Então, vejam que neste período, o conceito conversão não é pura e simplesmente deixar pecados e eliminar a idolatria, mas é também eliminar rancores, eliminar desconfianças e construir a paz. Se o povo não se converter desta maneira, Jerusalém nunca será uma cidade de paz. Ou seja, como falamos, conversão significa superar diferenças e desconfianças. E é por isso que o trecho de hoje é tirado de um canto nupcial muito bonito, né? Jerusalém, também chamada de Sião, é a esposa de Javé, que por um momento foi rejeitada, metáfora para o exílio, mas agora ela é novamente acolhida e amada, metáfora para o retorno e a reconstrução da cidade. Lembra que eu falei que casamento é uma metáfora para a aliança, para o relacionamento de Javé com Israel? Olha aqui na primeira leitura, de novo, esta metáfora do casamento sendo a base para o profeta chamar o povo à conversão e reconstruir a sociedade. Na leitura de hoje, nós temos várias promessas sobre o destino de Jerusalém. Ela será uma fonte de luz, fonte de justiça, de salvação para as nações. Jerusalém voltará a ser de muito valor para Javé, e ela novamente será a esposa de Javé. Olha aí a metáfora do casamento, da rejeição e do perdão, do acolhimento. E Javé ficará feliz, porque fará com Jerusalém novas núpcias, ou seja, fará uma nova aliança com o povo. E o profeta, então, propõe um novo modo de praticar a fé em Javé, mais focada na solidariedade do que em rituais e sacrifícios. Veja só aqui que o profeta está dizendo. Já ali, 500 anos antes de Jesus, este profeta anônimo repete aquilo que profetas anteriores ainda, lá desde o ano 800, já estavam dizendo. A nossa religião não pode se reduzir a devoções, não pode se reduzir a sacrifícios, a rituais. Tem que ser uma religião baseada, focada, que dê importância à solidariedade. Sem a solidariedade, todos os nossos ritos religiosos são vazios. Curioso, né? Como esta mensagem dos profetas lá no Antigo Testamento é bastante atual. Então, nós vemos como a primeira leitura, como falamos no início, está ligada ao Evangelho. E já falamos também que o Salmo responsorial, como o nome já diz, responde à primeira leitura. Vamos ver como? Vamos ver aqui, ó. Como o Salmo 95, estes versículos que nós lemos na liturgia de hoje, respondem à primeira leitura. Este Salmo 95 é classificado como um hino a Javé Rei, porque lá no versículo 10 tem esta informação aqui, ó. O Senhor reina, Javé reina. Este salmo
exalta Javé como soberano sobre a natureza e sobre a história. E os versículos que nós temos na nossa liturgia, os versículos 1 a 3, são um convite insistente, forte, incisivo às nações para que venham louvar o Deus de Israel. E o que deve ser proclamado, o que essas nações devem reconhecer, devem proclamar, reconhecer que somente em Javé está a salvação, está a glória e que Javé realiza prodígios. Os versículos 4 a 6, que foram omitidos na nossa liturgia, mas você pode conferir lá na sua Bíblia, são uma grande motivação para louvar Javé. Infelizmente, na nossa liturgia, estes versículos foram omitidos. O Salmo prossegue ainda com um novo convite ao louvor, desta vez com ênfase nas nações. As nações do mundo inteiro são convidadas a ouvir louvar Javé. O Salmo diz: entrai em seus átrios, que é uma referência ao templo. A motivação retorna no finzinho do versículo 10, pois ele julga com justiça. Não é qualquer um que nós viemos louvar. Viemos louvar aquele único que julga com verdadeira justiça. E depois, lá na nossa Bíblia, você confira, os versículos 11 a 13, omitidos na nossa liturgia, temos um novo convite final e o anúncio da vinda, da chegada de Javé. O que é importante nisso tudo? Vejam que o Salmo também propõe uma nova forma de praticar o culto ao Senhor. Que forma é esta? Sem preconceitos raciais e sem exigências prévias. Veja só, então, como o Salmo retoma aquela mesma ideia que já vimos no Evangelho e na primeira leitura. A nossa religião não pode ser meramente de ritos, tem de ser de acolhimento, respeito e solidariedade. Vamos, então, para a segunda leitura, tirada da carta de Paulo aos Coríntios. Leitura semicontínua. Só para recordar, Corinto é a capital da província romana da Acaia. Tem uma população de mais ou menos 500 mil habitantes de várias nacionalidades. É o que nós chamaríamos de uma cidade universitária. Não porque tinha escolas, mas porque ali o universo das línguas se encontra. Por causa disso, a comunidade vive muitas tensões que ameaçam a fé. Muitas culturas, muitas línguas, muitas religiões, e a comunidade cristã está ali esmagada neste universo. Principalmente porque a comunidade vive em ambiente helenístico, marcado pela cultura grega, filosofias, religião, práticas, modo de viver dos gregos. E, portanto, Paulo escreve para ajudar a comunidade a conhecer a verdadeira sabedoria, já que para os gregos o conhecimento, a filosofia era tão importante, isso criou um problema para a comunidade. Por isso, Paulo escreve para corrigir práticas equivocadas sobre a identidade cristã. Para alguns, isto significa mudar de religião. Os capítulos 11 a 14 têm como tema central a vida em comunidade. Como se comportar em diversas circunstâncias neste microcosmo que é Corinto e que tem a sua influência na comunidade. O trecho de hoje é tirado de um pequeno bloco em que Paulo fala das disputas internas da comunidade. Quem tem o dom maior? O capítulo 12 vai preparar o capítulo 13. Lá no capítulo 13 nós temos o hino ao amor ou à caridade. A leitura de hoje, Paulo afirma que se o Espírito é o mesmo,
não há competição entre os dons. E é uma fórmula até repetitiva. Veja lá, há diversidade de dons, mas é um só Espírito. Há diversidade de tal coisa, mas é sempre um só Espírito. É uma repetição, quase uma ladainha. E Paulo usa 3 palavras diferentes: dons, ministérios e atividades, mas a fonte é uma só. Tudo procede do Espírito de Deus ou do Senhor. Veja que tem até um conceito trinitário já embutido ali. Não é ainda a doutrina desenvolvida da Trindade, mas ela está embrionariamente nesta afirmação de Paulo. Na segunda parte da leitura de hoje, os dons não são para engrandecer quem os tem. Aquela briga, quem tem dom maior? E Paulo vai dizer, não, o dom não é para consumo próprio, mas é para a edificação da comunidade. O dom não é para proveito de quem tem, mas é para proveito da comunidade. Ou seja, se os dons não ajudam a edificar a comunidade, não servem para nada. Puxa, Paulo parece que está meio bravo com a comunidade por causa desta briga, né? E, para falar a verdade, às vezes acontece nas nossas também, né? Briga por causa de picuinha, quem é mais importante? Paulo nos convida a mudar de religião também. Vamos lá. E para a nossa celebração, o que podemos afirmar dessas leituras? Vamos, em primeiro lugar, entender como elas estão ligadas. E, como você já deve ter percebido, o conceito geral é mudar de religião. O Evangelho é um convite para fazer aliança com Jesus, deixar o judaísmo, fazer uma aliança com Jesus. Abandonar o formalismo, abandonar a supervalorização dos ritos. A primeira leitura desenvolve a ideia de que Javé vai fazer novas núpcias com seu povo e, portanto, é necessário abandonar julgamentos, desconfianças e rancores. O Salmo afirma que Javé também quer o louvor dos pagãos, até daqueles que não são judeus, ou seja, aceitar o fato de que Javé acolhe e ama quem não é judeu. E a segunda leitura fala que os dons não são para proveito e consumo próprios, ou seja, abandonar a competição sobre quem é mais santo. Poxa, que interessante, né? Você já tinha percebido como essas leituras estão ligadas, apesar de a segunda leitura seguir um caminho próprio, hoje dá para fazer uma ligação interessante com as outras duas. Mas, se você vai fazer uma reflexão ou uma homilia sobre as leituras, o que você poderia falar? Vamos ver, eu tenho aqui algumas sugestões para você. Então, em primeiro lugar, recordar que 2025 é o ano do jubileu e o Papa nos convida a sermos peregrinos da esperança. E então, para peregrinar na esperança, é necessário mudar de religião. O que significa isso? Evitar que a religião se torne um vício ou se torne uma mania. Como essas leituras nos ajudam a pensar nisso? O Evangelho nos traz um questionamento sobre a nossa prática religiosa, ou seja, nos alerta sobre o perigo de simplesmente repetir ritos e devoções que não trazem vida nem felicidade, apenas são ocasião para julgamento e medo. A primeira leitura fala qual é a religião que agrada a Deus, aquela que elimina rancores, preconceitos, arrogância e medo. O Salmo nos convida a louvar a Deus não só com palavras e ritos, mas também com práticas, com ações, principalmente de acolhimento, para que em nossas atitudes sejamos testemunhas da esperança. E a segunda leitura nos recorda que os dons não são para consumo próprio e não são causa de orgulho, mas
que até mesmo os dons menos evidentes e famosos são necessários para a comunidade praticar e anunciar a esperança. É isso, nós vamos continuar na leitura do próximo domingo, que Paulo vai aprofundar esta ideia ainda mais. Então, o que achou do nosso estudo das leituras de hoje? Espero que você tenha gostado, espero que tenha te provocado, te feito olhar, pelo menos ali o Evangelho, se não todas essas leituras, com olhos novos. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe nos comentários se você gostou, se não gostou, o que concorda, o que discorda. Compartilhe o link deste vídeo com seus irmãos de comunidade, com o seu pároco, com o diácono, com o ministro da palavra. E em 2025, considere a possibilidade de participar do nosso curso online Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. A proposta do curso, quem são os professores, o link para o formulário para se inscrever, você encontra na descrição deste vídeo. Tenha um bom final de semana, boas celebrações e vamos caminhar na esperança. E até o próximo vídeo.